Olá pessoal, aqui é Seiichi Arata, da Arata Academy. Grande prazer de falar com meu amigo Juliano Fontes. Tudo bem, Juliano? Tudo ótimo, prazer Tudo falar ótimo. contigo. Por favor, passe para a gente aí a sua explicação do conteúdo do livro. É muito diferente apostas esportivas e operações esportivas, que é o que eu faço. Imagina um jogo entre, sei lá, São Paulo e Atlético Goianiense do Campeonato Brasileiro. Um jogo no Morumbi. Antes de começar o jogo, a Betfair ela tem os analistas e ela faz uma análise e faz cálculos para ver qual a probabilidade de cada time ganhar. Ela olha, por exemplo, o calendário. Vamos supor que o São Paulo vai jogar domingo agora contra o Atlético Goianiense, mas quarta-feira tem um jogo mais importante pela Libertadores. Então o São Paulo tem uma tendência em poupar alguns jogadores. E eles olham também, por exemplo, o desempenho recente do São Paulo jogando em casa. Quantos gols o São Paulo fez recentemente, quantos jogos o São Paulo ganhou jogando em casa e quantos perdeu. E a mesma coisa olha do outro time, o desempenho dele fora de casa. Eles olham os desfalques e chegam aos números, por exemplo, o seguinte. Vamos supor que eles acham que o São Paulo tem 65% de probabilidade de o São Paulo ganhar, 25% de ficar empatado e 10% do Atlético Goianiense ganhar. Então, vamos supor que começou o jogo, o São Paulo começou a pressionar. A probabilidade do São Paulo ganhar aumenta para 67%, 68%. Mas vamos supor que chega nos 40 minutos e o São Paulo ainda não fez o gol. Então a probabilidade dele ganhar diminui um pouco, porque o jogo tem 90 minutos, já passaram 40 e o São Paulo ainda não fez gol. Então a probabilidade dele ganhar diminui um pouco. E o que eu trabalho é em cima da variação dessas probabilidades. Vamos supor que aos 30 minutos o São Paulo fez um gol. Então, eu comprei uma probabilidade que o São Paulo vai ganhar a 65%. São Paulo fez um gol, a probabilidade dele ganhar aumentou para 80%. Eu fui lá e vendi essa probabilidade. Então, eu tive um lucro, comprei a probabilidade, vendi e saí fora do mercado. Se o Atlético Goianiense virar o jogo para 5-1, por exemplo, para mim tanto faz. Porque eu já fiz a operação de compra e a operação de venda. Isso assim, é só a grosso modo o que eu faço. Então, peraí, deixa eu só te interromper para traduzir o que você está falando, pelo que eu entendi das perguntas que a gente recebeu. As pessoas em geral, quando elas veem só a capa do seu livro, elas pensam, poxa, então quer dizer, eu tenho que assistir do começo ao fim o jogo entre o São Paulo, favorito, e o Atlético. Provavelmente todo mundo vai colocar o dinheiro no São Paulo, então se eu coloco R$ 1.000 no São Paulo, se o São Paulo ganha, vou ganhar R$ 1.020, porque é óbvio, todo mundo colocou dinheiro lá. Agora, se eu sou um cara mais arriscado, eu coloco, digamos, R$ 100 no Atlético. Se o Atlético ganha, eu triplico meu dinheiro, né? Então, R$ 100. E eu tenho que ficar assistindo o jogo, ficar na esperança que é aquilo que vai acontecer e aguardar o final. Você está me dizendo que não. Porque isso seria, não necessariamente, né? Você pode, ao longo da mudança de probabilidades, fazer operações tal qual uma pessoa faz uma operação de um day trade. Ela fica acompanhando movimentos e investe na hora que tem uma baixa e ele retira no momento que tem uma alta. É isso que você está querendo me dizer? Exatamente. E existem também estratégias e operações para você se proteger. Assim, só concluindo, vamos supor que ao invés de você usar 100% do seu dinheiro apostando no São Paulo, porque antes de você colocar o seu dinheiro em um determinado time, você tem que fazer uma análise, observar vários fatores e verificar se vale a pena fazer aquele investimento. Então, vamos supor que você está com um pouco de receio e você acha que o primeiro tempo pode terminar 0-0, por exemplo. Então você pode colocar 95% do seu dinheiro apostando que o São Paulo vai ganhar, e você pode usar os outros 5% apostando que o jogo vai terminar 0-0. O que acontece? Terminou o primeiro tempo 0-0. A probabilidade do São Paulo ganhar diminuiu, mas a probabilidade de ficar 0-0 aumentou. Então você vende aquela probabilidade do São Paulo ganhar com prejuízo, mas você vende a probabilidade de ficar 0-0 com lucro, que vai cobrir aquele prejuízo.
Se acontecer isso, pelo menos eu tenho um pouquinho lá investido, que esse valor vai se multiplicar muito mais do que no meu favorito, e, portanto, vai neutralizar alguma eventual perda que eu tenho na minha escolha número 1. É isso? Exatamente. Mas antes de você investir no São Paulo, é feita uma análise de vários fatores para ver se aquilo é realmente provável que aconteça. Mas vamos supor que a zebra faça um gol, que o Atlético Goianiense faça um gol no São Paulo. Isso pode acontecer, claro, né? Às vezes a zebra faz o gol primeiro. Quando isso acontece, você pode fazer uma operação para cobrir, para tentar pelo menos cobrir aquele prejuízo, ou então você pode fechar a operação com prejuízo, contabilizar aquilo e partir para a próxima. Mas o interessante é que, se você fizer uma boa análise, eu cito 10 fatores que você tem que analisar antes de um jogo, você analisando os 10, vamos supor que a cada 10 jogos você acerte 6 ou 7, você fique neutro em 3 ou 4 e perca em apenas um jogo. Então, a longo prazo, você consegue ser lucrativo. Você tem sim algumas perdas, porque esse é um mercado de renda variável. Mas você consegue ganhar dinheiro a longo prazo, a médio prazo, se você fizer uma boa análise e se você tiver um bom autocontrole para não se perder ali quando acontecer de uma zebra, fazer o gol, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Os ganhos que você tem, não com a venda do livro, mas os ganhos que você tem na sua prática, na sua experiência que você está passando adiante. Você pode contar alguma história de algum caso que você teve diante de si aí, 2 times, um era o favorito, você fez a tua estratégia, e que resultado que obteve? Isso ajuda para a gente ter uma visão melhor, assim, como é que isso é na prática. Bom, eu recebo essa pergunta todo dia. Quanto que eu ganho? Qual que é meu rendimento mensal? O quanto que meus clientes, os leitores estão ganhando? Bom, eu escrevi o livro esse ano, mas eu já presto consultoria nessa área há mais tempo. E eu tenho clientes aqui no Brasil que investem nisso há mais ou menos um ano, que estão ganhando aí em média, trabalhando só nos finais de semana, segunda a sexta tem um emprego normal, e faz essas operações ao sábado e domingo, e estão ganhando em média aí R$ 1.500 por mês, mais ou menos. E se eles saíssem do emprego formal e fossem trabalhar exclusivamente com isso, estariam ganhando aí em torno de 6, 7 mil reais por mês, com uma experiência de mais ou menos um ano e meio nessas operações. Eu sei que você fez uma pesquisa séria, né, tem uma responsabilidade muito grande na publicação de uma obra dessas. E a pergunta é, isso é legalizado? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda parte, já vou adiantar um pouquinho, a gente pode jogar em competições brasileiras, que nem Botafogo, Fluminense, ou é algo só River Plate, Barcelona? Então, essa é uma parte secundária da pergunta. A primeira pergunta é a pessoa, cidadão brasileiro, localizado no Brasil, realizando essas operações, é algo legalizado ou não? Bom, veja bem, esse mercado ele não é regulamentado, mas ele não é ilegal. Não existe nenhuma lei que proíba esse tipo de operação. Não tem nada que fala que isso é proibido. E tudo que não é proibido é permitido. Eu vi matérias no jornal Placar, no Lance, já vi no Infomoney, não sei se você conhece aquele portal de valores, matérias falando que isso não é proibido. Eu já vi até propaganda na Band de uma casa de apostas. Então, assim, grosso modo, se isso fosse proibido, se isso fosse ilegal, coisa que não é, as assessorias jurídicas dessas empresas, desses sites, não estariam divulgando essas casas como estão fazendo. Em muitos países da Europa, inclusive até a Argentina, já regulamentou esse tipo de operação. E a tendência natural é que o Brasil se adeque a essa realidade mundial e regulamente isso. Perfeito, não, entendi. Inclusive, eu te conto, já tive algumas conversas com advogados e foi dito que existe uma incerteza jurídica. A gente ainda não tem uma definição cristalina
pela nossa jurisprudência, os juízes ainda não bateram o martelo de forma definitiva, dizendo, não, esse assunto é assim ou é assado. E eu entendi o que você está dizendo. Diante de todo esse cenário, quando a gente tem na mídia grandes empresas se reunindo e realizando esse tipo de atividades, é um bom indicador, não é uma garantia, mas é um ótimo indicador que grandes advogados, grandes diretores jurídicos de empresas foram consultados e, no final das contas, acabaram aprovando. Teve gente que perguntou, o que motivou o Juliano, qual que é a história dele, e como é que foi? Você falou que gosta muito de futebol e tal, como é que isso se desenvolveu? Eu sempre gostei muito de futebol, desde os 4, 5 anos, eu jogo futebol todo dia, eu chego do futebol e vou descansar jogando futebol no videogame, assisto futebol, sim, sempre foi meu lazer favorito, eu sempre gostei muito disso. E assim, eu sempre fui muito ligado também em educação financeira. E aos 16 anos de idade, 16 para 17, eu conheci a Bolsa de Valores. E quando eu conheci, eu falei, poxa, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero trabalhar com isso. E comecei a estudar sobre a Bolsa de Valores e, há alguns anos atrás, um amigo meu me apresentou a Betfair. E eu verifiquei que eu conseguia juntar o meu lazer com a minha profissão, a coisa que eu mais gosto de fazer profissionalmente. Só que ao invés de eu ficar na Bolsa de Valores, ficar fazendo análise de relatório e de gráfico da Petrobras, da Vale, da Gerdau, eu vou analisar os times de futebol e vou trabalhar naquele mercado semelhante à Bolsa de Valores. Então eu consegui juntar essas duas coisas e falei, bom, é isso que eu quero para mim e eu vou me profissionalizar nisso, vou me especializar, e foi assim que eu consegui chegar onde eu estou hoje. Você me confirma se eu estou errado ou não. Você aplica os princípios de um operador mesmo, da Bolsa, para o que acontece dentro do sistema da Betfair, é isso? Isso, exatamente. Sensacional. Exatamente. Juliano, agradeço demais a tua participação e espero que a coisa continue cada vez, como você mesmo falou, melhorando cada dia. Eu agradeço a oportunidade e vamos trabalhar para isso. Parabéns. Um abraço forte. Até mais. Tchau.